Então, amigos, ó, jurisdição voluntária. Seguinte, jurisdição voluntária é um pântano, é um terreno pantanoso, é algo, areia movediça, é algo muito complicado no direito processual civil. Era mais, tá? Agora melhorou um pouquinho, mas era muito confuso. Os autores não se entendiam. Para que os senhores tenham uma ideia, tinha um autor italiano que me fugiu, Vincenzo alguma coisa, me fugiu o nome aqui, que no seu livro, no seu manual de processo civil, no capítulo sobre jurisdição voluntária, é um outro tópico, complementando a classificação que nós vínhamos vendo. Então esse autor italiano, quando chegou ali na segunda metade do século passado, no final do século passado, então 1900 e qualquer coisa, ele publicou o livro dele sobre processo civil, fugiu o segundo nome dele, Vincenzo alguma coisa. E aí no capítulo sobre jurisdição voluntária, ele deixou em branco. Ele escreveu assim: jurisdição voluntária, desisto. E não escreveu nada. Passou o próximo capítulo. Para que vocês tenham uma ideia. Era um ambiente em que realmente os autores davam cabeçada. Não havia um consenso. Hoje em dia, até por influência de um autor brasileiro, as coisas caminham a nível mundial no sentido de uma compreensão. Somente a título de curiosidade, passar aqui, porque tem um autor italiano, um outro autor italiano, muito importante, o senhor Hélio Fazzolari. O Hélio Fazzolari chegou a afirmar que a jurisdição voluntária seria uma quarta função do Estado. Por que isso? Está superado, ninguém pensa isso hoje, tá? Mas para os senhores verem o tamanho do drama que era a jurisdição voluntária. Dizia ele, porque não é próprio, especificamente, da administração, porque isso não é aqui uma política pública, um ato administrativo. Isto não é um ato legislativo, não é um ato geral e abstrato, uma norma abstrata, uma lei. Isto não é jurisdição. Não é jurisdição clássica. Por quê? Porque não julga conflitos de interesse. Porque não há um autor contra um réu. Isso não é, na verdade, uma jurisdição, dizia ele. Ele e vários outros. Então isso não é nada do que a gente costuma dizer. Isso, na verdade, é uma coisa nova. Vamos ter que criar um novo. Como eu disse, os autores batiam cabeça. Era algo muito tormentoso. Hoje ninguém diz isso, né? Tem até a tese de que o Ministério Público é o quarto poder do Estado. Não tem nada a ver com isso, né? Mas, veja, também é uma outra loucura, tá? Também não deve prosperar. Mas, vejam para onde foi parar. Essas teses de quarto poder, quarta função, são meio viajandonas, tá? Mas aí tem uma outra concepção sobre jurisdição voluntária que até hoje meio que rivaliza. Essas duas, eu vou falar logo qual é a visão que prevalece e a outra que durante muito tempo prevaleceu. É a discussão entre os administrativistas, administrativistas versus jurisdicionalistas. O que significa isso? Os administrativistas defendiam que essa função, o desempenho da jurisdição, o que se chamava jurisdição voluntária, eles diziam, entre aspas, não era, na verdade, exercício de jurisdição, mas era atividade administrativa prestada pelo juiz. E outros, os jurisdicionalistas, diziam, não, isso é jurisdição sim. Isso não tem nada de administração, isso é jurisdição. Por que os administrativistas diziam que isso era administração? Porque justamente não tinha lide.
O grande problema estava aqui na inexistência de lide. Inexistência de lide. E o que é lide? Lide, senhores, é conflito de interesses. Mais profundamente, lide significa conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Lide é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Porque não basta um conflito de interesse. Em geral, a gente fala por aí conflito de interesse, para resumir essa frase maior. Mas não basta o conflito de interesse, porque o que mais tem aqui em casa é conflito de interesse. Eu falo, quero ver jogo. Minha mulher fala, quero ver série. Eu fico no sofá vendo série. Teve conflito de interesse. Teve briga? Não. Fiquei eu lá infeliz vendo série e vida que segue. Conflito de interesse não é suficiente para que tenhamos processo. Na verdade, tem que ter conflitos de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Então, quero ver jogo. Quero ver série. Aí levanta, aumenta o tom de voz. Pô, eu quero ver jogo. Ah, eu quero ver série. Aí os dois brigam pelo controle. Aí isso vira uma lide. Aí um dos dois vai para juízo, para ver quem é que tem o direito de ver. Isso é uma lide. Então, simplesmente, conflito de interesse é o que mais tem na vida. Minhas filhas vivem tendo conflitos de interesse sobre quem vai mexer na boneca, quem é a vez de quem entra na casinha, esse tipo de coisa. Conflito de interesse os senhores devem ter o tempo todo. O tempo todo nós temos conflito de interesse na vida. O que nem sempre isso chega a virar uma pretensão de ir a juízo. Então, tecnicamente mesmo, lide é conflito de interesse qualificado por uma... Quando você manifesta uma pretensão, é porque aquele conflito de interesse realmente te incomoda. Então, um conflito de interesse que chega ao ponto de você manifestar uma pretensão. E você tem aquela pretensão, no sentido amigável, fora do juízo, a pretensão foi resistida, foi oposta pela outra parte. Então, por exemplo, você comprou uma coisa, você comprou um bem, o bem veio errado. Aí você vai à loja para falar que o bem veio errado. E o gerente fala que o problema é teu, que você procura os seus direitos. Aí você vai a juízo. Teve um conflito de interesse, você manifestou uma pretensão, ela foi resistida. Aí você vai a juízo. Isso seria classicamente uma jurisdição contenciosa, porque ali teria uma lide. Ninguém tem dúvida disso. Na jurisdição voluntária, o que se discute é que esse fenômeno da lide não aconteceria. E aí vamos ficar com esse exemplo, que eu, na verdade esse não, o exemplo que eu mencionei antes, do divórcio consensual. Os juízes pegavam o divórcio consensual e ficavam fuleiro dentro da vida. Eles falavam assim, pô, tem um cara que quer divorciar de uma senhora. Os dois querem a mesma coisa. Eles querem a mesma coisa. Cadê o conflito de interesse? Cadê a pretensão resistida? Eles não deveriam estar aqui. Eles não tinham que estar aqui porque não tem lide. O que os juízes diziam? Eu, na verdade, estou sendo transformado em um mero carimbador de papel. Eu não tenho que ficar fazendo esse tipo de coisa. Porque o juiz nasceu para julgar lide. Eu tenho que julgar lide, eu tenho que proferir sentença. Eu tenho que dizer quem está certo e quem está errado. É isso que os administrativistas pensavam. A grande questão em torno desse mal entendimento que havia sobre a jurisdição voluntária era, na verdade, a respeito do conceito de lide. E os administrativistas diziam que a jurisdição voluntária era o exercício de administração pública. Isso é uma sentença clássica. Jurisdição voluntária consiste na administração pública dos interesses privados. Quer dizer, estamos utilizando a máquina pública, a administração pública, para tratar de interesses privados. Estamos transformando os juízes em mero carimbador de papel. Isso o cartório podia fazer. Bota isso para os notários fazer. Aliás,
Essa foi uma crítica que até os senhores já devem ter ouvido falar e verão depois que isso acabou acontecendo. Nós temos hoje, por um movimento chamado... Aqui já é um outro tópico, tá? Já é um parênteses, mas tem a ver. Tem a ver com essa ideia, vem dessa crítica. O movimento de desjudicialização. Desjudicialização. O movimento de desjudicialização. Tirar do judiciário o que não tem necessidade. Como esse caso de divórcio consensual. Surgiu dessa crítica. Um juiz como mero carimbador. Para que fazer aqui? Faz no cartório. Verificar se seguiu a lei. Os caras estão de pleno acordo. Faz pelo cartório. Então, inventário consensual, divórcio consensual, está nesse contexto de desjudicialização, inexistência de lide. Ana Carolina, na jurisdição voluntária é possível julgamento por meio de equidade. Lá em cima eu trouxe o 723, parágrafo único, ele está no capítulo da jurisdição voluntária, tá? Mas deixa eu explicar mais o que significa a jurisdição voluntária, ok? Então, o que os juízes diziam? Se não tem lide, não sou eu que tenho que julgar. Pô, manda isso para o cartório. E como eu dizia, acabou que eles conseguiram. Quando em alguns tipos de procedimento, como inventário, como no divórcio, inexistindo conflitos de interesse e preenchendo-se outros requisitos, não é apenas esses, realmente você passou a poder fazer no cartório esse movimento de desjudicialização. Acontece, meus amigos, que hoje em dia prevalece a concepção dos jurisdicionalistas. O que significa jurisdicionalistas? Que jurisdição voluntária não tem que colocar a jurisdição entre aspas. Jurisdição voluntária não é a administração pública dos interesses privados. Jurisdição voluntária é jurisdição. Sim, jurisdição, ponto, parágrafo. É um tipo de jurisdição. Porque jurisdição voluntária não depende propriamente de existência ou inexistência de lide. Tem jurisdição voluntária que tem lide, tem jurisdição voluntária que não tem lide. O processo civil ele evoluiu não apenas a respeito da jurisdição voluntária, o processo civil como um todo, se desvinculando da lide. A lide, o conflito de interesse qualificado pela pretensão resistida, ela deixou de ser um elemento essencial para o processo e passou a ser tido como um elemento acidental no processo. A lide acontece, na maioria dos casos, é comum ter lide no processo, mas não é necessário ter lide para que se tenha processo. Lá na Procuradoria tem uma infinidade de processos que não tem lide. Não é necessário ter lide para que se tenha processo. E na jurisdição voluntária, nós temos justamente esse fenômeno, em que não é necessário ter lide para que se tenha processo. Então por que tem processo? A pergunta é essa. O que se tinha que ter perguntado lá atrás era isso. Se não tem lide, então, tem processo por quê? E a resposta vem aqui. Tem processo simplesmente porque a lei mandou. A questão é, em algumas situações, a lei, por uma questão de cautela, exigiu uma participação, uma chancela, tipo, vamos assim dizer, um double check, uma conferência judicial para que se atribuísse validade a certos atos civis. Em geral, os atos são praticados livremente na sociedade. Só que em certas situações, o legislador, e aí é o seguinte, é lei, é escolha política, então muda a lei. O legislador resolveu, por cautela, que os atos não fossem praticados livremente. Eles criticaram tanto, que conseguiram mudar a lei. E tiraram do Poder Judiciário algum tipo de procedimento. Como eu mencionei ainda há pouco. Inventário sem conflitos de interesse e outros requisitos. Divórcio sem conflitos de interesse e outros requisitos. E continua existindo jurisdição voluntária. Continuamos tendo um capítulo no Código que trata
de jurisdição voluntária, independentemente dessas mudanças. E esse capítulo está ali a partir do artigo 719 do CPC. Olha lá, dos procedimentos de jurisdição voluntária. Eu não me proponho a ver aqui o procedimento, a sequência dos atos do procedimento aqui. Não é a minha ideia, não. Até porque nós não vimos procedimento nenhum. Não vamos ter como comparar a diferença dos procedimentos voluntários. Está lá no final do código. Mas a jurisdição voluntária, ela consiste nessa ideia, portanto, quando a lei exige uma interferência do Estado juiz para a conferência de preenchimento dos requisitos legais para que os atos jurídicos sejam tidos como válidos. E quando que a lei faz isso? Quando nós temos, em geral, o interesse de uma parte fragilizada, interesse de incapaz. No divórcio, é comum que tenha interesse dos filhos. Tanto que eu falava, vai para o divórcio lá para o cartório, tem que preencher outros requisitos. Quer ver outros requisitos? Não basta a consensualidade entre marido e mulher para ir para o cartório. Não pode ter filho. Porque se tiver interesse de menor, de incapaz, tem que fazer perante Vossa Excelência Juiz de Direito. E não perante notário, cartório. Porque mesmo que marido e mulher estejam de pleno acordo, a lei continua exigindo que Vossa Excelência dê uma checada se está tudo ok. Não apenas Vossa Excelência, o Ministério Público, que é o protetor do interesse do incapaz. Então esse é o sentido, mesmo que não tenha lide nenhuma. Marido e mulher estão de pleno acordo, o Estado não confia. Não é que não confia no marido e mulher, o problema é deles. Se o marido vai engabelar a mulher, se a mulher vai engabelar o marido, vai ficar mais... O Estado está preocupado com o menor, com o incapaz. O Estado quer olhar e quer proteger, Vossa Excelência Juiz de Direito, promotor, querem proteger o menor incapaz. E não apenas menor, né? O incapaz, que pode ser o maior e incapaz também. Se tiver presença de incapaz, não basta a consensualidade. Então vejam como é que tenha ou não tenha lide, tem que passar por Vossa Excelência. O critério não está na lide. O critério está na exigência legal. E a exigência legal tem uma fundamentação. A fundamentação é a proteção de incapaz. Se eu celebro um negócio jurídico e eu vendo esse meu celular por R$1, alguém tem alguma coisa a ver com isso? Não, posso dar para quem eu quiser, não posso. Em compensação, se eu vendo ele por 1 milhão e tem a parte que compra, alguém tem alguma coisa a ver com isso? Não, nem ninguém, nem nenhum dos senhores, nem o Estado tem nada a ver com isso. Liberdade individual. Muda um pouquinho o exemplo. E se eu for um incapaz? Eu alienei meu bem por R$1. Mas não foi meu celular, não, foi minha casa. Eu vendi minha casa por R$1. Essa transação é válida? Livremente válida? Sem a presença de um tutor meu? Sem a presença de um curador? E se eu não tenho nenhum desses? Não tem que passar por um juiz de direito, não? Tem que passar. Jurisdição voluntária. Então, em algumas situações, o negócio jurídico, os atos da vida civil, como o divórcio, como a aquisição de bens, somente são válidas se passar por Vossa Excelência, juiz de direito. Se passar pela análise do promotor público, que protege os incapazes. Jurisdição voluntária. Independentemente de ter lide ou não, a lide pode até ter. Pode ter lide, eu posso ter pactuado que ia vender por R$1, depois eu mudei para R$1,50, o cara não quer pagar R$1,50. Surgiu a lide. Independentemente de ter lide, o Estado não está preocupado com ter lide. O Estado julga tendo lide, é o que mais faz. Ter lide ou não ter lide, para ele pouco faz. Pouco importa para o Estado se o casal está se divorciando com lide, brigando ou não brigando. Se o marido quer ficar com 500 mil e a mulher quer ficar com 499 mil, o Estado está se lixando para isso. O Estado está preocupado com o interesse do menor. É isso que justifica a participação do Estado. Então esqueça a questão da lide. É por isso que o Estado exerce jurisdição. E aí os senhores verão que é realmente jurisdição. Ok? Então, jurisdição voluntária. E isso está definido a nível mundial. Quem percebeu isso, na verdade, quem contribuiu para essa compreensão foi um autor brasileiro, Leonardo Greco, que tem uma obra sobre jurisdição voluntária, que é um leading case paradigmática a nível mundial. Tem dessa, né?
na academia, não serve para nada, e de repente você acerta e muda o mundo sobre a compreensão de um instituto. E aí começaram a, pois porra, é verdade, olhando por esse lado aí, cara, não é que é a jurisdição mesmo? Então tem que passar por Vossa Excelência, juiz de direito mesmo. Sendo assim, realmente então é a jurisdição. E aí, o que acontece é que é uma modalidade jurisdicional que tem algumas distinções, né? Então, bom, por que é a jurisdição antes? Só para finalizar, por que é a jurisdição? De onde vem a natureza jurisdicional? É a jurisdição porque a lei exige a participação do Estado juiz para a atribuição de validade a certos atos jurídicos. Acho que eu já falei isso, né? A lei exige a participação do Estado juiz para que se atribua efeitos jurídicos válidos para a validade de certos atos jurídicos. Essa é a tese de Leonardo Greco. Mas é uma tutela jurisdicional diferenciada, realmente ela é diferenciada. E ela é diferenciada basicamente pelos atributos da adequação e da equidade. O procedimento, não vou poder me aprofundar muito aqui sobre o procedimento, porque os senhores não viram o procedimento. Mas ele é um procedimento mais maleável, que se adequa, com um poder maior de adaptação, adaptabilidade, de adequação. E o que nos compete falar aqui é da equidade, que a digníssima Ana Carolina até recordou ali e nos provocou. E aí, o 723, vou pegar ele todo aqui. O caput não nos interessa, vai dizer que ouvida a fazenda pública, o 719 o 722 vai ter dito que ouvida a fazenda pública vai passar para o juiz, 723 o juiz vai decidir em 10 dias. Isso não nos importa aqui, é procedimento. O que nos importa é o parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente e oportuna. Isso é equidade. O que a lei está dizendo? A lei, 723, parágrafo único, não se esqueçam que o CPC é uma lei. É a Lei 13.105 de 2015. O CPC é uma lei. A lei está autorizando que o juiz, nos procedimentos de jurisdição voluntária, não fique preso à lei, à legalidade estrita. Por quê? Porque em algumas situações, aplicar cegamente a lei pode, em certos casos concretos, gerar injustiças. Eu tive acesso a um caso, eu não participei, eu tive conhecimento de um caso em que me parece que realmente tinha uma aptidão, pelo menos em tese, de gerar uma injustiça. Eu vou lhes passar. Eu volto a dizer, eu não participei, tive acesso de orelhada, assim, alguém que participou e me contou. Seguinte, tinha um casal trilhardário, podre de rico, que não tinha, assim, onde colocar dinheiro. Um casal trilhardário, podre de rico, tinha uma característica, assim, curiosa, assim, que eles não podiam ter filhos. Porque ele era um senhor septuagenário, tinha mesmo mais de 70 anos. Ela era uma jovem senhora de cerca de 19 anos. Se conheceram, ele era professor dela, tal, isso pouco importa para qualquer um de nós. E ele era mesmo trilhardário, ele não tinha onde mesmo colocar dinheiro, caía, ele exalava a dólar. E aí eles se apaixonaram loucamente, queriam constituir família, mas ela não podia dar o sonho dele, que é ter mais um filho. Não podia ter filho. Resolveram adotar uma criança. Ok? Resolveram adotar uma criança. Se dirigiram ao orfanato, percorreram todo o procedimento de adoção. Na verdade, na primeira oportunidade, no primeiro contato que tiveram no primeiro orfanato, encontraram o filho deles e decidiram, é essa criança. Se apaixonaram por uma criança. A criança também teve afinidade, amor à primeira vista. Estava tudo indo otimamente bem. Percorreram todo o procedimento, todo mundo encantado. Eis que ao final do procedimento de adoção, o setor jurídico lá do orfanato recomendou ao diretor do orfanato que impedisse a adoção. E por que tinha que impedir a adoção? Porque tem um artigo no ECA,
aí vai me fugir qual é o artigo em si, mas tem um artigo no ECA que veda, que proíbe a adoção com uma certa... quer dizer, que estabelece uma certa distância, uma diferença mínima de idade entre adotante e adotado. O que me parece fazer sentido, né? Pai e filho deve ter uma diferença mínima. Não é razoável se autorizar que uma pessoa de 19 anos adote uma outra de 18, de 17. E a situação, aí eu não sei dizer exatamente qual era a idade, mas o menor não chegava a ser um de 18, 17, mas também não era um recém-nascido. Era uma criança ali de, sei lá, de 7, 8, 9 anos. E estava no limite, tinha passado, tinha rompido o limite. Então, sei lá, se o ECA fala 10 anos, e tinha 11 anos, tinha 9 anos, tinha 9 anos de diferença. E não podia a adoção. E aí, o diretor falou que eu não posso. Mas propõe uma ação que eu não posso deixar de seguir a lei. Mas Vossa Excelência pode. Propõe uma ação pedindo a adoção, mostra o caso concreto, que Vossa Excelência Juiz de Direito, 723, parágrafo único, pode deferir a adoção. Jurisdição voluntária. Vejam, nesse caso até não tem lide, todo mundo quer adoção. O pai quer adotar, o pretenso pai quer adotar, a pretensa mãe quer adotar, o menor quer ser adotado, o diretor quer adotar. Teve a adoção, até o juiz quis a adoção, mas não é pela lide, nesse caso até não teve. Por que que o Estado aqui participa? Porque tem o interesse de um incapaz. A lógica é essa. E aí, o que o advogado demonstrou? Olha, Excelência, essa criança, ela está ganhando na Mega Sena, né? Ela ganhou na Mega Sena. E aqui o que nós temos é uma lei, porque é uma injustiça feita pela lei. Porque a lei está certa. A lei é feita de modo geral e abstrato, mas a aplicação nesse caso concreto deu um tiro fora. Nesse caso concreto, a lei é certa para tudo. A lei não quer permitir uma adoção de uma pessoa com 19 anos, adotar uma de 18, uma de 17. Porque tem que ter um mínimo de diferença, de uma maturidade para você educar a pessoa, o seu filho. Agora, nesse caso aqui, o que nós temos é uma família absolutamente estruturada, com um potencial econômico de gerir uma perfeita educação para esse menor. Esse menor tem várias características que induziam a concluir que ele nunca seria adotado, porque o advogado juntou dados estatísticos que mostram aí o adotante tem que ser 16 anos mais velho que o adotado, diz a Ana Carolina. E no caso não era 16 anos. E não se permitiu a adoção. Obrigado, Ana. É isso. A restrição era essa. E aí o que o advogado demonstrou? O cara juntou cálculos atuariais, dizendo que a chance daquele menor ser adotado era menos de 1%, era 0,00000, e o moleque foi adotado. Queria ser adotado, né? Ganhou na Mega Sena. Os números mostravam que era mais fácil ganhar na Mega Sena do que ser adotado. Porque, por vários critérios também, né, teve alguém da área exata, uma matemática, sei lá, uma atuária, uma profissional que fez o cálculo. O brasileiro gosta de adotar da raça branca, ele era da raça negra. Gosta de adotar recém-nascido, ele tinha, sei lá, 7, 8, 9 anos, sei lá dizer exatamente bem. E aí vários critérios, agora eu não sei bem dizer. Gosta de adotar menina, a maioria, e ele era menino. São vários critérios, e ele era tudo do menor, do critério minoritário. Tudo ele era do minoritário. E calhou daquele casal pretender a adoção dele. E aí o advogado juntou, olha, Excelência, como estava tudo indo bem, passando pelas fases sociais lá do processo de adoção, e todo mundo dizendo que estava tudo indo muito bem lá no orfanato, sei lá bem como é que se chama, o casal estava até acreditando que já ia adiantar, e já fizeram pré-matrícula no colégio bilíngue, pré-matrícula em esporte, o moleque vai jogar futebol terça, quarta, segunda, quarta e sexta, vôlei terça e quinta. Se o moleque ganhar na Mega Sena, ele vai ter a vida social dele ocupada. É colégio de manhã, esporte de tarde
inglês, francês, de noite, mudou a vida desse garoto. Então é o seguinte, Silêncio, se o moleque virar um trombadinha amanhã depois e encontrar com o senhor no meio da rua, não reclama. Não tem como aplicar cegamente a lei num caso como esse. Não dá. Tem justificativa a lei, mas não tem justificativa aplicar a lei, porque não dá para aplicar a lei assim, ó. Não dá para aplicar a lei nesse caso. Olha aí, Excelência, 723, parágrafo único. Está autorizado a não aplicar a lei. E aí, o que os senhores acham? Se os senhores fossem juízes de direito, os senhores iam indeferir uma adoção, algo tão importante na vida de pessoas, porque tem que aplicar a lei? Mas veja, se você tem que aplicar a lei, o parágrafo único do 723 está te dizendo que você pode deixar de aplicar a lei. Então, esse argumento de legalidade